A gente vai gravar um vídeo autoavaliativo, né, da disciplina Teoria Linguística 2, que foi ministrado pelo professor Elano Mendes. A sociolinguística é um dos ramos da linguística que descreve o funcionamento da língua numa abordagem social, ou seja, ela procura explicar como a língua varia, muda e se constitui. A sociolinguística foi fundada por Millet e Labov, que eram discípulos de Saussure, o pai da linguística, mas estes se opuseram a Saussure na abordagem estruturalista, né, de Saussure. Millet procurou pensar numa abordagem mais externa, sincrônica e diacrônica, e Labov percebeu a língua de forma heterogênea como uma abordagem social que passa por variações e mudanças. E foi assim que ele criou a sociolinguística variacionista. A sociolinguística variacionista de Labov considera que a língua apresenta variações. São as diferentes formas de falar a mesma coisa, por exemplo, aipim, mandioca, macaxeira. Variante, que é a forma individual de como as pessoas podem falar, exemplo, pasta ou pasta. Variável é o aspecto da variante, que pode ser de forma linguística, né, ou social. No modo linguístico, por exemplo, o uso do pronome eu, né, ou a ocultação do pronome eu. As pessoas podem dizer eu estudo Libras ou simplesmente estudo Libras. As duas formas estão corretas. A variedade, né, que é a riqueza de sotaques, de dialetos de uma região. Por exemplo, bicho, uai, oxente, arretado, porreta, né? Ele também falou das comunidades de fala. A comunidade de fala diz respeito ao uso e atitudes que um grupo de falantes fazem da própria língua. Né? Por exemplo, grupos de médicos, de professores e pescadores, eles compartilham traços linguísticos próprios de seus grupos que são diferentes de outros grupos. Né? Faz parte também de uma comunidade de fala também a comunidade surda, né? Que tem um jeito, né? Um uso diferente de usar a língua. Né? Labov também estabeleceu os princípios metodológicos, né, da teoria da variação. A teoria da variação e mudança, ela tem por base dizer que nem toda variação implica numa mudança, mas toda mudança quer dizer que houve uma variação e que foi heterogênea. Né? Por exemplo, aipim, mandioca, macaxeira são exemplos de variação, pois um termo não se sobrepõe ao outro e não está anulando o outro. Na mudança, a variação linguística faz com que um termo se sobreponha e anule o outro. Por exemplo, a mudança que existiu, a variação que existiu no pronome vossa, mercê, né? Que ele foi variando para vós, mercê, vós, vocês, e hoje a gente tem aí só o você. No princípio da variação, o pesquisador estuda os fatores condicionantes, né? Ele procura explicar quais as condições ou fatores que permitiram o surgimento de uma variação, né? Fatores como sexo, idade, nível social, nível de escolaridade. Tá? O encaixamento da variação, né? Os pesquisadores avaliam se a variante está se encaixando, está sendo bem aceita dentro da comunidade de fala. A avaliação da variação, como a variação é aceita, né? E de que se de uma forma prestigiosa ela vai se encaixando dentro da comunidade de fala, né? Que ela precisa ter esse prestígio, né? Como ela vai se sobrepondo à variante de origem, né? A transição é quando o pesquisador avalia se os falantes aceitam e por quanto tempo a variante convive com o termo de origem, né? Até que se prevaleça sobre ela. A implantação analisa os fatores que ocorreram, né? A implementação de mudanças dentro de uma determinada língua. Esses fatores de variação, existem outras condicionantes que ele coloca, né, como o tempo, né, que ele chama de diacronia. Aquilo que se fala diz respeito ao tempo. Né? Os princípios de variação e mudança são 5 princípios, né, estabelecidos por ele, que vai dos fatores condicionantes, né, que procura explicar quais as condições ou fatores que permitiram o surgimento de uma variação, como sexo, idade, nível social, nível de escolaridade. O encaixamento da variação, né? Quando se avalia como é que essa nova variante está se encaixando, está entrando na comunidade de fala. A avaliação da variação, aqui os pesquisadores se perguntam
procurou entender como que a variação está sendo aceita, se de uma forma prestigiosa, para que ela vá se encaixando dentro da comunidade de fala. O período de transição, que é o tempo em que a variante convive com o termo de origem, né? Até que ele se sobreponha ao termo anterior. E a implementação propriamente dita, né? Que aqui os pesquisadores analisam os fatores que contribuíram para que ocorresse a implementação, de fato, né, a mudança propriamente dita dentro de uma língua. Esses fatores de variação são determinados pelo tempo, né, que eles chamam de diacronia, né? Por exemplo, o que se falava antigamente, o que antigamente podia ser certo, hoje pode ser errado, né? Por exemplo, adentrar, sentar-se, né? Coisas assim. E o próprio pronome vossa mercê, né? Hoje a gente quase não ouve mais ninguém falando vossa mercê. Existe a variação também, o fator diastrópico, que são as diferenças existentes dentro de uma mesma língua. Por exemplo, aipim, macaxeira, mingau de milho, curau, mucuzá, é a mesma coisa. Né? O fator diamésico é a diferença na língua falada e na língua escrita. Por exemplo, o U e o I tônico, que a gente, segundo ele, a gente não fala do jeito que a gente escreve. O fator diastrático é a língua falada por grupos, né? As gírias, os jargões. Outras teorias que a gente estudou foi também, teorias linguísticas que a gente estudou também foi a teoria da enunciação. E dentro da teoria da enunciação a gente viu a teoria de Benveniste, a teoria de Bakhtin e a pragmática, né? A teoria de enunciação de Benveniste, ele diz que a enunciação é a apropriação da língua pelo ato individual, que existe, além da língua falada, existe o enunciado, o enunciador e aquilo que se deseja falar. Dentro disso, ele determina as características da enunciação. O ego, que trata da pessoa que fala, o ig, né, do lugar onde ele fala, e o nunc, que é o tempo, né, a época em que ele ouve a fala. E a fala, né, o enunciado propriamente dito. Resumindo, alguém diz alguma coisa em tal tempo e lugar. A outra teoria que estudamos, né, como a gente já falou, foi a teoria de Bakhtin. Essa eu que tive mais afinidade, eu gostei mais, né? Ela encontrou mais ressonância em mim. Bakhtin é um filólogo russo que considera a linguagem como uma realidade que define a própria condição humana. Segundo ele, nós não somos autores do nosso próprio discurso, mas o nosso discurso é a soma de vários outros discursos já existentes, pois a língua é uma interação entre vários sujeitos. Ele diz que a língua penetra na vida através dos enunciados concretos, né, e dialógicos, e dessa mesma forma a vida penetra nela. Ou seja, nós produzimos discursos que encontram ressonância em nós. Eu achei interessante isso quando eu vi um vídeo de uma avó surda sinalizando com o bebê, né? E no vídeo não mostra se o bebê é surdo, mas a avó sinalizando com o bebê, e daqui a pouco o bebê estava também sinalizando, né? Um bebezinho de braço, ele não falava, nem só fazia o boxinho, mas ele já estava sinalizando também com a avó. Provavelmente ele fosse uma criança surda. E aí a gente também estudou a pragmática. E pelo que eu entendi da pragmática, ela parece mais assim com o estruturalismo, né, de Saussure, né? Uma coisa mais fechada, mais definida, né? Mais correto, claro, né? É o uso da língua de um modo concreto, né? Eu lembro que o professor me explicando isso citou o exemplo de que, por exemplo, a pragmática ela estuda como o comportamento que as pessoas fazem com relação à língua, por exemplo, nas comunidades de fala. Suponhamos um grupo de médicos, né, que se encontrasse numa praia, eles falariam, usariam a língua, se comportariam de um modo diferente, né, tanto no falar, nas atitudes, de como eles falariam se estivessem no seu local de trabalho. Né? Foi isso que eu entendi. Bom, a disciplina foi ótima, eu gostei, acho que o professor conduziu a disciplina muito bem. Só essa parte dessa avaliação que, para mim, é uma dificuldade muito grande, né? Ter que gravar um vídeo pelas as nossas próprias condições, né? E assim, achei bacana, porque
não ter dado certo o meu vídeo porque eu pude refazer, né? E aí é isso que é a minha avaliação. Ter que gravar um vídeo com aquele tempo curto dentro de aula, para mim não sairia legal, né? Eu preferia ter feito uma prova. Né? Mas é isso. Né? O professor conduziu a disciplina muito bem, a disciplina me trouxe muitos conhecimentos, muitas informações novas, e eu gostei de ter estudado este assunto.